Na sexta-feira passada, o Bitcoin furou os 60 mil dólares, chegando até os 59 mil, a menor cotação desde outubro de 2024. Hoje já está por volta da casa dos 63, mas o que a gente vai falar hoje é sobre dados de blockchain, mostrando exatamente quem comprou aquele fundo enquanto a maioria do mercado estava em pânico. Não se trata de opinião, não é achismo, e tem um dado especificamente nessa apresentação que eu montei que para mim é o mais absurdo de todos. Fica comigo até o final, inclusive logo após a vinheta, eu tô de volta, já deixa o seu like e vamos nessa. Agora sim, seja muito bem-vindo. Você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer, caso você não me conheça. E o que eu te peço, a única coisa, na verdade, que a gente te pede é o seu like. Solta o seu like e ajuda a Liga Cripto a espalhar esse vídeo para o YouTube afora. Além disso, se você não é inscrito, cogite se inscrever agora, ou quem sabe, lá no meio do vídeo, quando você já tiver certeza que aqui você encontra informações valiosas. Mas quem conhece a gente já sabe que aqui é lugar de informação boa. Então, sem mais delongas, família, vamos direto para a apresentação, falando exatamente sobre esse momento. Não é o dia de hoje, um gráfico de 5 minutos do Bitcoin. A gente está falando desse recorte de tempo que começa no dia 8 de junho, hoje sendo o dia 11 de junho. O Bitcoin, em termos de preço, se encontra em suas mínimas, se a gente pensar aí em movimentos do último ano, mas o que está nas máximas é o termômetro de medo. Então, desde o dia 8 de junho, depois de o início de um movimento de queda do Bitcoin no final de semana, o termômetro de medo e ganância chegou a bater medo extremo, numeração 8, sendo que há um mês a gente se encontrava no 47. Importante a gente ressaltar, pega essa informação, um medo nesse nível no mercado das criptomoedas só apareceu em dois momentos na história. Um, perto do fundo do ciclo de 2018 e a outra vez perto do fundo de 2022. É como aquele tal de Warren Buffett diz: tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. A pergunta desse vídeo é: o medo extremo ele costuma marcar fundos, sem dúvida, mas sentimento sozinho não basta. O que as carteiras estão fazendo? É isso que os dados on-chain respondem, afinal, são dados públicos. Então, o primeiro sinal on-chain importante para a gente ter gravado na nossa cabeça nesse momento de medo do mercado é que o Bitcoin está sumindo das exchanges. Como vocês podem ver aqui nesse quadrinho ilustrativo ao lado, ele vem saindo desses bancos digitais. Inclusive, a gente é apoiado por uma exchange, a melhor plataforma de trade aqui do mercado cripto, segundo a Liga Cripto, a Bybit. Se você não tem a sua conta criada, cogite criar a sua conta na Bybit e acumular benefícios, não só no ato da sua criação, mas também airdrops que a gente faz semanalmente nas lives do Rodrigão, onde a gente traz não só do micro ao macro, em termos de preço, mas também em termos de fundamentos. E, seguindo aqui o nosso raciocínio, a gente está simplesmente com o menor nível em 7 anos quando a gente fala de reserva de Bitcoin nas exchanges, caindo inclusive ao patamar mais baixo desde dezembro de 2017. Agora, um detalhe que muda essa nossa interpretação, o nosso olhar sobre esse dado é que em 2017 as reservas caíram na euforia e em 2026 elas estão caindo em medo extremo. Então tem gente guardando no fundo, não vendendo no topo. E família, para quem é novo nesse mercado, para quem está adentrando esse mercado num momento de baixíssimo interesse, mas muito valor em que a gente tem nesse momento, estou trazendo aqui também umas formas de leitura simplificada para cada um desses slides. Então, como a gente consegue ler essa situação que eu estou retratando nesse slide de forma simples? A moeda na exchange ela está pronta, na maioria das vezes, para se vender. Quando ela é movida para uma carteira fria, ela foi guardada para segurar. Então, reservas caindo é igual a menos oferta à venda, menos pressão vendedora. Um outro dado importante de quem acumula nesse momento, enquanto a maioria das pessoas estão com medo, é em relação a quem está acumulando. Quem é essa pessoa que ela está corajosa no momento em que a maioria das pessoas tem medo? Então,
78,3% de todo o Bitcoin está hoje com holders de longo prazo. Subiu, inclusive, ao longo da queda. A gente tinha 74,1% e agora aumentou em 4% esse número. A gente teve uma mudança de mãos em um único dia de quase 70 mil bitcoins, a maior entrada diária em endereços de acumulação desde 2022, um dado da CryptoQuant no fevereiro de 2026, com carteiras de 10 a 100 mil bitcoins, absorvendo mais de 70 mil bitcoins no mês. A gente teve também uma acumulação coordenada. O Accumulation Trend Score chegou a 0,68 quando o Bitcoin tocou os 60 mil dólares em fevereiro. É uma compra distribuída entre várias baleias, não um comprador isolado, segundo dados da Glassnode. E mais do que isso, família, quem vendia segurou as ondas, deu uma parada nessa pressão vendedora. Segundo a Vanek, em dados de janeiro de 2026, os holders de longo prazo voltaram a ser compradores líquidos depois do maior evento de venda do grupo desde 2019. Mais uma vez, como ler isso, família? Se você é novato, o holder de longo prazo são basicamente carteiras que não movem as moedas há mais de 155 dias, pelo menos, né? Então, quando esse grupo cresce na queda, é convicção comprando pânico. E família, antes da gente entrar no terceiro sinal do mercado, isso aconteceu agora mesmo, quando eu estava com o Igor em Jericoacoara, com outro amigo que também investe, né, em criptomoedas e Bitcoin, o senhor Eduardo, né? Forte abraço aí para ele. A gente estava na piscina do nosso hotel, viu o Bitcoin perder os 60 mil dólares, a gente se olhou, a gente já tinham batido até algumas compras na faixa dos 60 mil dólares, mas mesmo assim foi quase que um movimento em conjunto. Tipo, cara, Bitcoin 59 mil dólares. Não me interessa muito se ele vai a 48, como alguns dizem, ou se ele vai a 55 ou a 50. Uma compra nessa zona significa não só ganhos robustos para a próxima bull run, mas a gente está falando de uma oportunidade geracional, que é exatamente sobre os momentos, né, em que o Igor solta aqueles vídeos mais animados. E tem porquê essa animação. Então a gente simplesmente entrou na plataforma da Bybit pelo celular, fez a nossa compra, que não era uma compra programada, mas é o que eu chamo de oportunidade clara para você se apresentando, e a gente não sabe se a gente vai ter oportunidades melhores ou quando a gente voltará a ter esse tipo de oportunidade. Então, indo para o sinal 3, a pressão vendedora está secando. No dia 3 de junho, a gente teve uma saída de quase 400 milhões de dólares de ETFs de Bitcoin. Já no dia 9 de junho, essa pressão caiu 80%, chegando só em um outflow de 77 milhões de dólares. Então a gente está falando de uma queda representativa de menos 80% de pressão de venda em só uma semana. Outros dados que vale a gente juntar essa análise: a Strategy voltou a comprar dias depois da polêmica de venda de 32 bitcoins, comprou 1.550 bitcoins. O maior comprador corporativo segue no jogo. E já teve um vídeo que eu falei exclusivamente sobre isso, eu não vou retomar esse assunto. Bancos grandes vêm piso perto, ou seja, esse piso que ele diz é o fundo, o suporte, né, que a gente teria caso a gente não tenha como fundo os 59 mil dólares. A Standard Chartered avaliou em 26 de fevereiro que abaixo dos 50 mil o Bitcoin seria uma excelente oportunidade de compra. Então, é o que eu digo, né? É claro que 50 é melhor que 60, mas a gente não sabe se os 50 de amanhã serão igual aos 12 mil dólares do ciclo passado, que nunca chegaram. Então, é importante que você também não seja muito ganancioso nesse momento de descoberta de fundo. E, além disso, o nível histórico de fundo, a média móvel de 200 semanas, que marcou quase todos os fundos, está em 61.700. E a gente está negociando não só perto dela, como eu tive a oportunidade de comprar abaixo dela. Isso é algo que raramente você consegue fazer no mercado do Bitcoin. Então, família, simplificando mais uma vez esse último slide, o preço quando cai, há mais vendedor que comprador. Saída de ETF caindo de 400 para 700 não significa que as vendas acabaram, mas significa que o vendedor está cansando. Obviamente, mantendo o nosso compromisso de transparência total, assim como na blockchain, sinais não são garantias. Então, vou apresentar aqui o outro lado. Baleias também erram o tempo de compra. Em 2018, por exemplo, baleias acumularam entre 8 e 12 mil dólares. O preço caiu até
3,2 mil dólares antes do fundo real. Ou seja, é uma acumulação, é diferente de um fundo confirmado. A gente tem também a falta do outro lado da equação. A acumulação, ela reduz oferta, mas ela não cria a demanda. Então, endereços ativos seguem abaixo da média, o varejo ainda não voltou. E mais do que isso, o macro ainda pesa. A gente tem inflação nos Estados Unidos em 4,2%, juros altos, e a reunião do Fed na próxima semana pode estender a pressão sobre ativos de risco. Trazendo uma última leitura honesta, os dados mostram acumulação real no medo, condição que historicamente antecede fundos, mas o fundo só se confirma olhando para trás. Por isso, a estratégia nunca deixou de ser gestão de risco e não all-in. Então, família, para a gente encerrar com um resumo em uma imagem, a gente vê aqui nesse primeiro quadrinho a maioria das pessoas que tem medo, que estão esperando ainda uma confirmação de fundo, sendo que, como eu disse, a confirmação do fundo só vem olhando para trás. E, nesse outro lado, dois corajosos que estão acumulando Bitcoin e que futuramente serão tidos como sortudos, não é verdade? Então, o que a gente tem de três sinais hoje? As reservas das exchanges estão no menor nível em 7 anos, no medo e não na euforia. Holders de longo prazo já ocupam 78,3% do supply total e as baleias acumulando de maneira coordenada. Por fim, pressão vendedora dos ETFs secando de 400 milhões para 77 milhões por dia. Se você curtiu, família, se você entendeu o valor desse momento para acumulação de Bitcoin, deixe o seu like. Afinal, nós não estamos aqui para dar conselhos financeiros, e sim trazer como a gente trabalha dentro desse momento no mercado, como é que funciona a nossa cabeça. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva. A gente tem análises aqui diariamente na Liga Cripto e comenta também nesse vídeo para eu saber se você nesse momento está comprando ou se você já sabe onde é o fundo, você vendeu suas posições e está esperando esse valor mágico para voltar para dentro do jogo. Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu, família. Fui!